Fala, Nação Venco! Estamos no projeto de resolução de questões da OAB e agora nós iremos resolver questões de direito civil. Vamos lá. Um ano antes da morte de Otávio, Natália, 19 anos, ajuizou a ação declaratória de filiação, alegando ter nascido antes de 300 dias da dissolução da sociedade conjugal de Otávio com Antônia, mãe dela. Otávio ainda teve tempo de contestar, alegando que, à época em que Antônia engravidou, ele sofria de impotência, em que ela o traía com Bernardo, irmão gêmeo univitelino dele. O fato que foi devidamente comprovado e que o levou a se separar e a pedir o divórcio. Otávio faleceu pouco depois da contestação, e sobre o caso a assinale é correta. Gente, é bom vocês fazerem um resuminho. Então vamos lá. Quem que é Otávio? Otávio é o pai que morreu, né? Então aqui o Otávio vai ser o pai, né? Pai. Natália é a filha. Vamos colocar aqui. Filha. Você faz seu resumo do jeito que você achar melhor. O pai, quem que é a mãe aqui? Ajuizou a ação antes de 300 dias. Aí você anota aqui, ó. 300, antes de 300 dias da dissolução da sociedade conjugal de Otávio com Antônia. Antônia é a filha. Aliás, a filha não. Antônia é a mãe. Antônia é a mãe. Então, Otávio é o pai, Antônia é a mãe, o Otávio morreu, não é isso? Alegando que a época em que Antônia engravidou, ele sofria de impotência, que ela o traía com Bernardo, o irmão gêmeo univitelino dele. Então, Bernardo é irmão do Otávio. Peraí, B, vamos colocar aqui B, irmão do Otávio. É isso? Então, vamos lá. Vamos lá, letra A. Os herdeiros de Otávio podem, após a sua morte, prosseguir na ação? B. Opera a presunção absoluta de que Otávio é pai de Natália. C. O adultério de Antônia é suficiente para afastar a presunção de paternidade de Otávio. E D. A alegação de impotência, ainda que provada, é irrelevante para a discussão de filiação. Então presta atenção nessas palavras aqui, gente. Aqui, ó, a letra C aqui, ó, é suficiente. E esse aqui, ó, é irrelevante. Pensa aí. Vamos lá? Vocês dão uma pausa. Primeiro de tudo, vamos lá. Artigo 1599 do Código Civil, que vai falar o seguinte. Esse artigo fala o seguinte: a prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide a presunção da paternidade. E aí nós temos que perceber o seguinte, gente, tem impotência generande e a impotência coende. As palavras são essas. Impotência generande e impotência coende. A impotência generande vai ser aquela incapacidade de gerar o filho. E a impotência coende é a incapacidade de efetuar o ato sexual. Na mulher vai ser concipiente. A impotência na mulher, quando a mulher é impotente, o nome é esse aqui, ó. Concipiente. Tá? Isso aí é tudo I. Então, a Natália, por isso que é bom você anotar, a Natália é filha. Ela entra com aquela investigação de paternidade contra o Otávio, que é o pai, e aí as presunções de filiação estão no artigo 1596 ao 1606 do Código Civil. Então, artigo 1596 ao
1606 do Código Civil, tá? Desse artigo aí, 1596 ao 1606, tem sobre as presunções de filiação. E aí tem a presunção relativa, que é por exemplo, o marido diz que o filho da minha esposa presume-se que é meu filho. Tem essa inseminação artificial homóloga e heteróloga. Também essa inseminação artificial homóloga e heteróloga, ela está no artigo 1597, artigo 1597, 1597 do Código Civil. Artigo 1597 do Código Civil, no inciso 5 desse artigo, vai falar da inseminação artificial heteróloga, que é aquela que pode ser realizada também por uma pessoa solteira, divorciada ou viúva. Também se evidencia pela utilização do material genético de pessoa anônima, e aí é aquela que não faz parte da união estável ou do casamento. E nesse mesmo artigo, 1597, no inciso 3, fala da inseminação artificial homóloga, que é o procedimento realizado com manipulação de gametas femininos e masculinos do próprio casal. E aí não há necessidade de autorização do marido para a realização do procedimento, porque o material genético a ser usado será próprio do casal. E aí a lei prevê a possibilidade de inseminação artificial homóloga, mesmo que o marido tenha falecido. Então os incisos são o 3 e o 5, tá? Desse artigo. 3, deixa eu colocar aqui, 3 e 5. Inciso 3 e 5, do artigo 1597. E temos no artigo 1602, também, vai ficar pequeno, né, as anotações. Artigo 1602 do Código Civil, tá? Que vai falar o seguinte: não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Então, vamos na letra D ali, ó. A alegação de impotência, ainda que provada, é irrelevante para a discussão da filiação. Então, na D é o seguinte, ó, se a impotência é generande, será relevante. E aqui fala que é irrelevante. Está errado. Se a impotência é generande, é relevante. Porque só a traição afasta a presunção. E aí, se for provado que o homem não tinha condição de ter o filho, é pertinente. Então, o artigo vai ser 1601. Artigo 1601 do Código Civil. O artigo 1601 do Código Civil fala o seguinte, ó. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. E o parágrafo único fala o seguinte: contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Vamos para a letra C? Vamos lá o que fala na letra C aí. É suficiente, né? Fala que é suficiente. A letra C, só o adultério não é capaz. E aí nós vamos ver o artigo 1600 do Código Civil. Aqui na letra C fala que só o adultério é suficiente. Então nós vamos ver o seguinte: artigo 1600 do Código Civil. O que fala lá? Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal de paternidade. E o artigo 1602, a gente já colocou ele, que vai falar que não basta a confissão materna para excluir a paternidade, tá? E letra B, sobrou então o AB, essa aqui está incorreta, ó. Sobrou a A ou a B. Vamos para a B então, aqui, ó. Fala que opera a presunção absoluta de que Otávio é pai de Natália. Não, a única presunção absoluta de paternidade é quando há uma inseminação artificial heteróloga com autorização do marido, né? Então, somente quando há uma inseminação heteróloga.
Então está errada. E a letra A, que é a correta, né? Os herdeiros de Otávio podem, após a sua morte, prosseguir na ação. Essa letra A é a correta. Como ele contestou a ação, não é personalíssima. E os herdeiros podem continuar. E aí os herdeiros de Otávio, eles podem prosseguir na ação após a sua morte. Porque a ação de investigação de paternidade é um direito personalíssimo e intransmissível. Mas a sua propositura transfere ao domínio processual o direito material litigioso. E aí vai viabilizar que os herdeiros do demandado ingressem em juízo para prosseguir na defesa. E aí nós temos também, no caso, para complementar aí, o artigo 110, do Código de Processo Civil. Esse artigo também, o artigo 110 do Código de Processo Civil, que vai falar o seguinte, aqui ó, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. E aí o artigo 313 do Código de Processo Civil e 313 desse mesmo Código de Processo Civil, esse artigo 313, vai falar que suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes de seu representante legal ou de seu procurador. O parágrafo 1º fala: na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. E o parágrafo 2º fala o seguinte: não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. E aí o inciso 1. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 anos e no máximo 6 meses. Inciso 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. O artigo 689, do Código de Processo Civil, tá? CPC. Depois vocês olham lá. Proceder-se-á a habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Então é o seguinte, essa ação de investigação de paternidade não é extinta com a morte do suposto pai. Com a morte do Otávio, seus herdeiros podem continuar a ação no lugar dele, defendendo seus interesses. E aí os herdeiros de Otávio podem contestar a paternidade alegada por Natália. E aí a base na alegação de Otávio, de que sofria de impotência na época da concepção e na prova, é do artigo 1602, tá? Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. E aí a Antônia, que o traía com seu irmão gêmeo univitelino, Bernato, né? A questão de paternidade, ela vai ser determinada por vários fatores, incluindo evidências biológicas, testemunhos e outros elementos de prova. E aí há essa possibilidade de um irmão gêmeo univitelino possa ser o pai e é necessário realizar esses testes genéticos adicionais para determinar a paternidade. Então o artigo é 1597, nós já anotamos aí, do Código Civil, que vai dizer o inciso 1, 2, na verdade somente o 3 e o 4, o 3 e o 5, mas eu vou ler todos aqui para vocês verem, ó. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias, pelo menos, depois da estabelecida convivência conjugal, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Inciso 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, sendo que falecido o marido. Inciso 4. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso 5.
havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. E o artigo 1596, nós já anotamos ele aí, né? 1596. Os filhos, do Código Civil, tá? Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas, quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ok? Então a correta aí é a letra A. Vamos para o próximo. Vamos lá. João viúvo é pai de Marcela e Tatiana, capazes, que não possuem filhos, por ocasião da morte de João. Ambas as filhas são chamadas a aceitar a herança, no valor de R$200 mil, por ser devedora do banco XYZ, no valor de R$50 mil. Marcela, com receio da instituição financeira privada da herança, decide renunciar a seu quinhão, o que faz por meio de escritura pública. Tatiana, por sua vez, manifesta sua aceitação. Acerca dessa situação, assinale a correta. Vamos lá. Antes de tudo, vamos fazer nosso resumo. João viúvo, pai de Marcela e Tatiana. Então, João aqui é o pai. Vou colocar a caneta aqui. João, J aqui, né? É o pai. Pai. E aí Marcela e Tatiana, filha, né? É isso? Marcela e Tatiana, filhas. Você faz o seu resumo para você já entender no enunciado, tá? Por ocasião da morte de João, ele morreu. Então aqui morreu, ó. Aí você faz o quê? Uma cruzinha aqui. Morreu. É isso? A Marcela estava devendo para o banco, 50 mil, né? E aí é o seguinte, ó. Vamos lá. Letra A. Ante a existência de credor, a renúncia de Marcela é inválida. B. O banco XYZ poderá aceitar a totalidade do quinhão deixado para Marcela. C. Diante da aceitação da herança, Tatiana poderá ser responsabilizada pelo débito da Marcela. D. O quinhão de Marcela poderá ser aceito pelo banco XYZ até o valor do seu crédito. Vamos lá, pessoal. Olha só. Primeiro, olha essa letra C aí. Lê a letra C aí. O que está falando? Você acha que a irmã dela vai ser... Aqui, olha só. Essa aqui não está devendo, a Tatiana. E aí quem deve é a Marcela. Você acha que ela vai ter que... Ela é responsabilizada? Pensa aí. Vamos lá então, né? Vamos primeiro para a letra B de bola. Letra B fala o quê? O banco XYZ poderá aceitar a totalidade do quinhão deixado para Marcela? Você acha que isso é certo? Olha só, a totalidade da herança, quantos que é aí? 200 mil, né? Vai dar 100 para cada. É isso? Aqui, ó, 100 mil. 100 mil para cada. Cada filha recebe esse valor aí, né? 100 mil. E ela deve aqui, ó, a Marcela, não é isso? Que, ó, ela deve 50, ou seja, metade. Beleza? Se ela não renunciar, ela renunciou. Se ela não renunciasse, ela ia ficar somente com 50. Né? Como ela renunciou. E aí você acha que, ó, a letra B aqui, ó. Olha só essa palavra aqui, olha, totalidade. Você acha que tá certo? Pensa aí. Enriquecimento ilícito, né? Essa letra B tá errada. Porque aqui, ó, seria enriquecimento ilícito do banco. Enriquecer ilícito. É isso? Essa está errada porque seria um enriquecimento ilícito do banco. É isso? Então aí nós temos a letra A, a letra C ou D. Vamos para a próxima. Letra C. Pensa nessa letra C aí, olha. Diante da aceitação da herança, a Tatiana poderá ser, a irmã dela é responsabilizada pela dívida dela? Tá errado, né? Não. Ela não é. Que é não, ó. Não.
não poderá ser responsabilizada. Porque quem deve é a Marcela, não é a Tatiana. Irmão, não existe isso não, passa a dívida para o outro não. Então essa C aqui está errada, tá? Temos a A e a D. A letra D, vamos para a letra A primeiro, ó. Não, vamos para a letra D então. A letra A fala o quê? Ante a existência do credor, a renúncia de Marcela é inválida. Ela não pode. A letra D tá falando, a letra A está falando o seguinte: a Marcela não pode, ela não pode renunciar. Você acha que é verdade isso aqui? Aqui, ó, aqui, ó, a renúncia de Marcela é inválida. Você acha que é verdade? Tá errado, né, gente? É válida. Aqui, ó. Tá errado isso aqui. Essa questão aqui, ó, se tiver escrito aqui, ó, é válida, tá certo. A letra A tá errada, viu? A renúncia de Marcela é válida. Ela pode renunciar à herança, sim. Então nós vamos perceber que é o seguinte aqui, ó. Letra D de dado é a letra certa, viu? O quinhão de Marcela poderá ser aceito pelo banco XYZ até o valor do seu crédito. Ou seja, o banco vai cobrar até até o valor que a moça está devendo ali. Se cobrar a mais, é enriquecimento ilícito, que é o que está na B. Tá? Por isso que a D de dado está certa e a B de bola está errado. Então aí, vamos lá. Os outros 50 mil serão acrescidos na parte de Tatiana. Então a Tatiana, ela ia receber 100 mil, né? Como a irmã dela, Marcela, renunciou, então ela vai receber, a Tatiana, no final das contas aqui, ó, a Tatiana vai receber 150 mil. Tá? Porque é 100 mais 50. Porque a irmã dela renunciou. Então, no artigo 1784, artigo 1784 do Código Civil. Vai falar o quê? Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. E aí a fraude contra credores, que é o que no caso aqui não seria fraude contra credores porque ela renunciou à herança, né? Mas pode ser que ela poderia ter pensado sobre isso, tá? A fraude contra credores vai estar no artigo 158 a 165 do Código Civil, tá? Artigos 158 ao 165 do Código Civil. Artigo 168 ao 165 do Código Civil, que vai falar sobre a fraude contra credores. E o artigo 1813... O artigo 1813 do Código Civil, no parágrafo 1º e 2º, fala o seguinte, ó: quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então os credores vão aceitar com autorização do juiz. E aí o parágrafo 1º, ó: a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias, seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente que será devolvido aos demais herdeiros. Ok? Vamos para a próxima então. Lúcia, após negociações, concordou em vender para Cristina um imóvel pelo valor de R$500 mil. Diante disso, as partes celebraram um contrato definitivo de compra e venda, prevendo o objeto do contrato, o imóvel, o preço, R$500 mil, e a forma de pagamento e outras estipulações de caráter acessório. O contrato foi firmado por meio de instrumento particular. Considerando as informações sobre o contrato celebrado, a assinale correta. Vamos lá. É anulável, pois a escritura pública é essencial à sua validade? É nulo, pois contém vício de consentimento consistente em erro?
é plenamente válido, produzindo integralmente os seus efeitos, uma vez que a compra e venda definitiva tem como elementos essenciais a coisa, o preço e o consenso das partes. E D, é nulo porque a compra e venda definitiva deveria ter sido celebrada mediante escritura pública, mas é possível sua conversão em contrato preliminar de compra e venda, o que pode ser feito mediante um instrumento particular. E aí, o que vocês acham, gente? Primeiro o seguinte, nulo ou anulável? Essa é a primeira questão que vocês têm que olhar, ó. É nulo ou anulável? Tá vendo? Aqui na D repete a palavra nulo. A D já não tem. E aí? Vamos pensar o seguinte. Os atos nulos, o que eles são? Eles são aparentemente negócios jurídicos, mas falta-lhes aquela essência e a declaração de vontade de quem provém e aí considera-se como não tendo sido feita. E aí a sua validade é absoluta e insanável. Já os atos anuláveis, eles vão conservar o seu valor enquanto não é pronunciada a invalidade. E aí, apesar do vício constitutivo, se considera a declaração de vontade existente como fato jurídico. Então é o seguinte, aqui, ó, atos nulos. A validade absoluta e insanável. Vamos lá, nulo, validade absoluta e insanável. O anulável conservam seu valor enquanto não pronuncia a invalidade, tá? Vamos lá, artigo 1417. Artigo 1417. Artigo 1417 do Código Civil, que vai falar sobre o direito do promitente comprador. Então, vamos lá. Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, e aí celebrada por um instrumento público ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Então, nesse contrato definitivo, não seguiu a solenidade essencial, por isso que é nulo. E aí nós percebemos o seguinte, não seguiu solenidade, então em vez de ser anulável é nulo. Aí nós já colocamos o seguinte, ó, é B ou D, tá? Porque ele não segue aquela solenidade importante, tá? Isso faz com que ele seja nulo. Aí esse contrato envolve essa transferência onde uma parte se obriga a transferir a propriedade para outra e é bem imóvel e o seu valor está acima de 30 salários mínimos. E aí o questionamento é o seguinte, vamos saber se o contrato deveria ser celebrado por escritura pública e se é válido um instrumento particular. Aí nós temos o artigo 108 do Código Civil, artigo 108 do Código Civil, que vai falar sobre os fatos jurídicos e do negócio jurídico, tá? Não dispondo a lei em contrário à escritura pública, é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então a letra A, ela está incorreta isso, segundo a teoria das invalidades, tá? O artigo 166 do Código Civil. Então vamos colocar aqui, artigo 166, 166 do Código Civil, que vai falar que é nulo o negócio jurídico quando, e aí tem os incisos, né? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade,
tiver por objetivo fraudar a lei imperativa e a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. E o artigo 167 também, tá? Artigo 167 do Código Civil. 167 é do Código Civil. E esse artigo vai falar o seguinte: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, a letra B, letra A, né, está incorreta. Vamos para a letra B. Artigos 138 e 165. Então, vamos lá. Artigo 138 ao artigo 138 ao 135 do Código Civil. Na verdade, aqui ó, é até o 165. Tá? Artigo 138 ao 165 do Código Civil. O erro é a compreensão equivocada sobre a pessoa, o objeto ou o próprio direito envolvido. A ignorância é desconhecimento completo da realidade. Então, em ambos esses casos, quem manifesta vontade faz o equívoco por sua própria conta e, sendo o negócio anulável, sempre que o erro ou a ignorância forem substancial ou essencial do negócio. Então, não há vício de consentimento. A vontade das partes é essencial em negócio jurídico e deve ser expressa de forma livre e adequada. Então, o vício de consentimento é o quê? É quando há erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão podem tornar o negócio anulável. Tá? Então, aqui, ó, artigo 1227 do Código Civil, artigo 1227, que vai falar o seguinte, ó: os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. E aí os artigos são 1245 ao 1247, salvo os casos expressos neste código. Então, a letra C fala o seguinte, ó, é plenamente válido. Está errado. Plenamente válido, não. Está errado aqui. É quando a lei exige essa solenidade de informando, que é importante a validade do negócio jurídico e a parte não cumpre a solenidade. Então, aí, o contrato tem que ser feito por escritura pública, além de ser exigência formal sob pena de nulidade absoluta. Tá? E aí a correta vai ser a letra D de dado. Que aqui, ó, nós vamos ter o artigo 170 ao artigo 170 ao 462 do Código Civil. Artigo 170 ao 462 do Código Civil, que vai falar o quê? Lá ele vai falar que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. E aí, quando nós fazemos essa compra e venda, permuta, doação ou troca, e o bem está acima de 30 salários mínimos, tem essa necessidade de fazer por meio de escritura pública, que é necessariamente porque, senão o negócio jurídico é nulo, e aí é uma nulidade absoluta, tá? A nulidade absoluta vai estar no artigo 166, do inciso 5 do Código Civil, artigo 166, 166 do Código Civil. No inciso 5, tá? For preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade. Então, não admite a confirmação nem ratificação posterior, porque essa nulidade absoluta não convalesce com o tempo. Então, em nulidade absoluta, admite a conversão substancial. Então, isso significa o seguinte, que o negócio jurídico pode ser convertido em outro que será validado, e se convertêssemos esse contrato definitivo num contrato preliminar ou promessa de compra e venda, que pode ser feito por instrumento particular, não estamos convalidando ou confirmando o negócio jurídico nulo, e sim estamos fazendo o quê? Convertendo ele em outra coisa que está sendo aceito. Então, na questão, nós temos essa forma de pagamento, o objeto e as cláusulas acessórias. E aí o contrato tem o contrato definitivo e o contrato preliminar ou promessa.
No contrato definitivo não pode ser instrumento particular e no contrato preliminar ou promessa ele não tem essa necessidade de fazer por escritura pública, porque pode ser particular. E o artigo aí vai ser o artigo 170, tá? Artigo 170 do Código Civil. Se, porém, um negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Ok? Pessoal, novamente, nós estamos agradecendo aqui a oportunidade por vocês assistirem esse vídeo. Se ele for útil para você, inscreva-se no canal, porque nós economizamos muito do seu tempo. Compartilhe, porque você estará ajudando outras pessoas a obterem conteúdo de qualidade. Nós queremos continuar ajudando você para que vocês consigam alcançar os seus objetivos, suas metas nas provas, tá? E queremos então continuar essa ajuda, ok? Nós agradecemos.